podcast, de modo geral. Olá, tudo bem? Está começando mais um podcast de modo geral, edição 21, com as convidadas Giane Paula de Mello, Cidinha da Silva e o convidado Flávio Flu Santos, que estava no começo de modo geral, lá em 2008, no Rio de Janeiro, Mauro Damer e João Paulo Cuenca. Como é tradição do podcast, vamos começar pelas inquietações, pelo que mais chamou a atenção de João Paulo Cuenca. Olá, confrades. Hoje a gente viu pela primeira vez, depois da pandemia de Covid, uma resposta nas ruas, né, aos protestos fascistas, antidemocráticos que acontecem todos os domingos. Sim. E, como previsto, a PM de São Paulo entrou jogando bomba e mostrando qual é o seu lado, né? É de se esperar que nos próximos domingos esse enfrentamento seja cada vez maior, cada vez mais violento. Eu acho que é muito fácil isso ser reeditado, 2013 reeditado, no sentido de que a imprensa ela pode comprar essa narrativa do vandalismo de novo, da criminalização partidária das manifestações, por causa da Covid também. Enfim, acho que ainda está em disputa. A cobertura da Globo News, da CNN, eu fiquei ligado nisso hoje de tarde. Uhum. Foi meio ambíguo. O repórter de rua parecia um assessor de imprensa da PM, mas as jornalistas que estavam no estúdio confrontaram o coronel da PM, fazendo boas perguntas. Enfim, você nota uma certa boa vontade do canal em relação às manifestações, mas isso tem que ser, enfim, isso tem que crescer, na verdade. Então vamos ver como é que vai ser no domingo que vem. Mas eu não acho ruim, não, sabe? Eu acho que é raro estar otimista, mas eu achei positivo. Sim. Positivo que isso tenha começado a acontecer. Sim. Mauro Damer. Eu também, boa noite, bom dia, boa tarde, né, para todo mundo. Eu também, cara, tu sabe que eu tô grudado desde ontem vendo o que estava acontecendo nos Estados Unidos e é uma crônica anunciada, né, que a gente vê ali, E aí eu tô com uma sensação, tô há 24 horas grudado vendo o que aconteceu lá nos Estados Unidos, o que começou a acontecer aqui, assim. Fui super crítico logo no início da manhã com aquele repórter ridículo da Globo News e também terminei o dia otimista, agora com uma entrevista que estava o Gilmar Mendes falando ali na Globo News, 1 hora, e eu tô otimista pelo seguinte, cara, porque a gente está chegando no fundo do poço, é a questão militar, né? Esses machos que estão no poder, essa espécie de loucos que estão no poder, que estão doutrinados pelo anticomunismo, pelo antipetismo, que são militares, que serviram de cobaias para a CIA desde os anos 70 até hoje, e conseguem chegar no poder, conseguem aglutinar grupos, assim, conseguem impor esse discurso louco, no fundo, né? Uhum. E que se julgam donos do poder e donos da Constituição. Então, eu estou vendo que chegou nesse fundo do poço e nós, no Brasil, tem que optar assim, um pouco ou pela loucura, ou por entregar o poder e a decisão, ou por ter tomar decisões concretas na vida de cada um. E aí começa no jornalismo, quer dizer, que se tornou inviável tolerar o racismo no Brasil, nos Estados Unidos. Eu acho que é uma coisa que vai ser global, entendeu? Vai ser nas Américas. Se tornou intolerável não só para negros, cara, porque os negros estão morrendo, mas para os brancos se tornou intolerável viver numa sociedade racista, cara. Então não dá para aceitar a polícia que vem com aquele papinho de RP para cima de um repórter e o repórter não confrontar o coronel e dizer, cara, qual é a imagem que tu tem de que a violência partiu desse grupo? Não adianta o cara vir dizer que ele defende o cidadão do bem e tá lá a polícia de costa para um monte de gente vestida de verde e amarelo e descendo o cacete nas pessoas que defendem a democracia, né? Sim. Então, isso eu tô otimista também, porque eu acho que a gente está trancado em casa, o fim vai ser uma merda, vai ser o colapso, nós vamos tudo para a rua mesmo, descer o cacete, brigar, e vai ser um caos, mas é uma espécie de fundação, pode ser uma espécie de fundação de que é uma nação. Tá bem, que apesar bom. de tudo. Cidinha da Silva, seja bem-vinda, minha cara amiga. Esse assassinato televisionado, né, do George Floyd em Minneapolis, né,
Essa coisa é estarrecedora, estarrecedora. Um policial branco matando um homem negro, sendo filmado. Essa, para mim, já é uma das imagens do século. Essa disfarçatez, essa possibilidade, aquilo é a síntese da necropolítica, né? Como alguém que pertence a um grupo que é totalmente desvalorizado, desumanizado, como a pessoa pode ser morta na frente de uma câmera, como a gente esmaga uma barata. Aquilo é das coisas mais agressivas, mais violentas que eu já vi. E há pessoas, né, que veem isso diuturnamente, né? As pessoas que moram nas favelas brasileiras, que moram nos bairros mais afastados, as Sim. pessoas veem isso diuturnamente. Tem como uma das garotas que tem aparecido muito, né, que tem falado e tal, dentre os jovens negros, tem uma menina que diz: eu já perdi 3 irmãos dessa forma. E a gente conhece pessoas assim, também, né? Sim. Eu conheço uma poeta que diz: dos 9 homens que eu perdi na minha família, 6 foram mortos pela polícia. Uma poeta negra, né, Sim. daqui de São Paulo. Na verdade, ela é cearense, radicada em São Paulo. Então é isso, a coisa mais estarrecedora dessa Sim. semana. Sim, minha cara. Obrigado. Flávio Flu Santos, o que chamou a tua atenção nos últimos dias, nos últimos tempos? Seja bem-vindo. Eu sou uma pessoa sempre que lido com um certo... Paulo que me conhece sabe que eu lido com uma certa porcentagem grande de otimismo, mas é difícil mesmo, né? Estamos passando por muitos momentos bem marcantes, que isso aí é histórico que a gente está passando. Não tem como tu ficar prevendo o futuro mais de nada. Outro dia tu pode acordar com uma notícia bombástica sobre novos acontecimentos, sobre melhorar as coisas, ficar mais perto de uma solução, sei lá, né? O que vai acontecer, mas enfim. Mas no meio disso tudo, eu tô aqui, me isolei agora numa praia de Santa Catarina, com 0 de casos de coronavírus. Então, penso numa coisa assim já de sendo presente, mas esperançoso com umas coisas novas. Sim, beleza. Jane Paula de Mello, seja bem-vinda, minha cara. Oi, Paulo. Queria começar só comentando o que o João falou, assim, sobre a cobertura da imprensa, né, desses eventos todos. Eu fico me perguntando se a imprensa sabe, né, se ela é capaz de uma outra cobertura das manifestações populares, assim. O Estadão chegou a dar uma chamada que talvez seja o pior modelo, exemplo, mas que era alguma coisa sobre o episódio dos Estados Unidos, que era morte de negro causa violência, acompanhada de uma série de imagens que muitas vezes reiteram, né, lugares estereotipados, né, Sim. as figuras que se escolhe para representar tudo isso que está acontecendo. Então, me pergunto, porque acho que em algum ponto a imprensa ela teria até que se reinventar para conseguir se alinhar, não sei, a um outro discurso, assim, ela está muito condicionada. No meu caso, essa semana eu consumo muito pouca notícia, assim, eu tenho consumido com doses muito cuidadosas, assim, conscientemente, acompanho algumas newsletters que eu recebo, mas acho que tem uma coisa que eu acho que eu saí do Twitter por isso também, né? Uma sensação de que a gente tem consumido muito da mesma informação. A gente tem uma ilusão de que está se informando muito, mas a gente está o tempo inteiro consumindo a mesma coisa e entrando em algumas piras maníacas, assim. Mas essa semana, o Armando Tenori, que é um amigo, que é editor da Piauí, mandou a entrevista do João César de Castro Rocha, que ele falava que ele justamente organiza muitas das coisas que ele vem pensando sobre a guerra cultural, né, no contexto bolsonarista. Foi um texto que me pegou de jeito, assim, me deixou com crise ansiosa o dia inteiro. Acho que é por isso que eu seleciono um pouco o que eu vou ler cada dia para processar, né?
E ele falava um pouco, ele fala desse texto justamente sobre tudo que é o projeto assim desse governo, que parece não ser totalmente atabalhoado, mas não é, assim, é muito pautado por esse revanchismo militar, né, no que forma a mentalidade deles ali. Enfim, ele vai discutindo muito essa questão também dessa máquina sistemática de criar inimigos, né, e manter as massas muito excitadas em torno de certos acontecimentos, de certas figuras públicas que vão sendo minadas, assim. Sim. E, enfim, e aí justamente a questão era de como isso vem sendo sistemático e aniquilador, né, e com alvos muito claros para a gente, dentro da sociedade da gente. E, enfim, Armando falava um pouco isso, quando é que a gente vai para a rua, quando é que a gente vai fazer alguma coisa, né? E a gente falava um pouco sobre como, no contexto da pandemia, existe quase que para a nossa sociedade, que tem um perfil de ocupação das ruas muito morno, digamos assim, né? Que tem os seus momentos, mas que, no geral, é muito problemático. A pandemia e o vírus, ele é quase que um motivo racional para que os aglomerados e as ocupações não ocorram, né? Que as manifestações Sim, sim, é não saiam. verdade. Então, esse fim de semana, realmente, ele acaba sendo um respiro, porque, assim, a gente vai se esconder atrás do Covid e deixar tudo isso acontecer, né? Essa é a desculpa racional que a gente tem para não fazer nada. E me Sim, chama muita atenção que, num contexto tão frontal e com um governo que é esse governo, né, esse desgoverno, essa coisa sem precedentes, esse lugar das torcidas organizadas na ocupação das ruas nesse momento, né, assim, que querendo ou não, é um coletivo que sim, tem uma disponibilidade e uma familiaridade com o encontro frontal, assim, com a sim. polícia militar. Então, também fiquei pensando muito sobre isso. Hoje eu recebi, Giane, uma mensagem do Luiz Rufato pela manhã, ele me dizendo: você não acha emblemático que as torcidas organizadas, né, sejam os agentes nesse momento, não os partidos e, enfim, as organizações? Eu tive muitas questões aí, como todo mundo deve ter tido, essa semana, e foi bastante difícil escolher o que mais me chamou a atenção, o que mais me inquietou. Mas depois de pensar um pouco, eu acho que eu fico mesmo com a mensagem do ministro Celso de Mello, sabe? E esse texto dele, que eu vou fazer questão de ler aqui, é um texto que provoca uma postura que me parece imperativa nesse momento. E mesmo que já como se está falando aí pela internet, que ele vai ficar impedido de julgar todas as questões que envolvam o governo Bolsonaro a partir de agora, era um momento que, sendo ele ocupando o cargo que ele ocupa, não é, da Suprema Corte, parece que é o que um sujeito político precisava fazer. Então, quando ele fala assim: guardadas as devidas proporções, o ovo da serpente, à semelhança do que ocorreu na República de Weimar, parece estar prestes a eclodir no Brasil. É preciso resistir à destruição da ordem democrática para evitar o que ocorreu na República de Weimar, quando Hitler, após eleito por voto popular e posteriormente nomeado primeiro-ministro da Alemanha, não hesitou em romper e em nulificar a progressista, democrática e inovadora Constituição daquele país, impondo um sistema totalitário de poder viabilizado pela edição da lei nazista de concessão de plenos poderes que lhe permitiu legislar sem intervenção do parlamento germânico. Intervenção militar como pretendida por bolsonaristas e outras lideranças autocráticas que desprezam a liberdade e odeiam a democracia. Nada mais significa senão a instauração no Brasil de uma desprezível e abjeta ditadura militar. Impressionante o volume de pessoas se manifestando, dizendo que um juiz da Suprema Corte não poderia ter se posicionado dessa forma, porque isso vai contaminar os julgamentos futuros que ele venha a cometer. Isso mostra um pouco, né, o quanto a percepção da crise ela escapa das pessoas, porque nós temos insistentemente, né, um avanço paulatino de um desrespeito, de uma sinalização por uma solução autocrática, por uma ditadura, pela realização de um golpe. Você tem um governo hoje ocupado por 2.900 militares em cargos administrativos, e isso vai se normalizando. Então, parece que esse momento, e eu tentando entrar na cabeça um pouco do Celso de Mello, porque ele não é um sujeito burro, e considerado todos os outros que estão ali, talvez seja o mais íntegro de todos eles, é um sujeito que assume a sua condição política num momento político tão sério quanto esse, e talvez ele pague um preço dentro da estrutura do Supremo ali, mas é um sujeito que não se calou.
Então, eu estou também, Giane, bem curioso para ver as repercussões a partir de amanhã, porque hoje, até onde eu acompanhei, as autoridades que eu esperava que tivessem se manifestado, elas não se manifestaram. E também, não é, Cidinha, como eu já falei na última edição do podcast, de modo geral, essa morte nos Estados Unidos, ela é inadmissível e ela mostra justamente a doença de um regime que é absolutamente adorado, idolatrado. O que é o Brasil ter nas manifestações hoje? Né? O sujeito anda de helicóptero, anda de cavalo e você vê a bandeira dos Estados Unidos o tempo todo hasteada lá da bandeira do Brasil. É uma subserviência e é uma inclinação por copiar o que há de mais podre no momento nos Estados Unidos, que é o Donald Trump, de importar isso incondicionalmente para ser aplicado aqui no Brasil. Feita essa rodada de manifestações introdutórias, fechamos aqui o primeiro bloco do podcast de modo geral, 21, e vamos para o segundo bloco, onde a conversa fica mais solta, mais caótica, e nós interagimos um pouco mais com os nossos convidados. Até! Podcast de modo geral. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do podcast de modo geral, com as convidadas Cidinha da Silva, Giane Paula de Mello e o convidado mais que especial, Flávio Flu Santos, que acaba de lançar um disco novo, músicas novas. Cidinha, vamos começar por você. Você é uma grande cronista da, digamos assim, realidade brasileira. Eu percebo como seu leitor uma mistura muito interessante entre conto e crônica. Eu queria saber, e você, enfim, é premiada, é reconhecida pela crítica. Você já morou nos Estados Unidos, teve contato com ativistas norte-americanos, conhece uma realidade importante lá dos Estados Unidos. Como é que você faz essa leitura hoje dessa importação insana dessa supremacia branca aqui para o Brasil? Como é que você relaciona isso e no que tudo isso talvez impacte a tua escrita? Eu acho que na real, o que a gente tem de novidade é uma permissão que esse governo, esse desgoverno oferece a essas pessoas que agora podem deixar de maneira muito explícita o seu desejo de estabelecimento de uma supremacia branca. Mas isso não é novo, né? O que a gente tem de novidade é simplesmente essa autorização, porque qualquer pessoa negra no Brasil tem uma experiência de vida na qual já teve o sabor de ter contato com essa perspectiva a vida inteira. Então, acho que a novidade que a gente tem é essa, é a permissão, é o aval que esse desgoverno oferece para essa gente. Isso estendido para praticamente todos os estados do Sudeste, né? O Zema, em Minas, o Witzel, no Rio de Janeiro, o Dória, aqui em São Paulo, todos eles incentivam uma prática, avalizam, promovem uma prática da polícia que é uma prática de extermínio em relação de extermínio das vidas que não contam, né? Que são as vidas das pessoas negras, as vidas dos indígenas, as vidas das pessoas que moram nas periferias. Então, tem um arranjo institucional hoje, né, acachapante para esses setores populacionais, um arranjo que passa pelo nível federal e pelos níveis estaduais, né, pelo nível estadual também, em vários estados da federação, o que dificulta ainda mais uma reação organizada, né? Até porque essas mortes todas, elas funcionam muito como um desestabilizador e um desmobilizador da resistência, né? Porque
você vê que qualquer... o João Pedro, por exemplo, foi morto dentro de casa, né? A Agatha Félix, a garota lá do Rio, que foi morta estando ao lado da mãe, indo para a escola, dentro de um veículo de transporte escolar. Você fica com a sensação, você que pertence àquele grupo, que a próxima pessoa pode ser você, pode ser o seu sobrinho, seu primo, seu tio, sua irmã, qualquer pessoa muito, muito próxima, né? Sim. Incluindo você mesmo. Isso é desmobilizador. Isso as pessoas perdem a voz, as pessoas perdem o tônus, perdem a capacidade de reagir, não é? E são situações em que a gente precisa agir de maneira estratégica, né? Você não pode agir, não pode ir para o fronte de maneira não organizada. O primeiro incêndio, logo após o assassinato do George, que as pessoas promoveram, os manifestantes promoveram lá em Minneapolis, né? Você precisa de uma organização para fazer aquilo, né? Eu estava vendo hoje um menino que foi assassinado num bairro em Salvador e que as pessoas desse bairro fizeram uma barricada e incendiaram uma via pública importante da cidade. Você precisa de uma organização para fazer isso, né? Eu tenho um livro que se chama #Parem de Nos Matar, que é um livro de 2016 que trata, por meio de crônicas, do genocídio da população negra no Brasil. E ele é, infelizmente, um livro que se atualiza diariamente. Diariamente a gente tem vários, eu diria até incontáveis casos de morte pelo racismo, né? Tanto morte simbólica quanto a morte pela eliminação física mesmo, né? Isso impacta. Às vezes eu não consigo escrever sobre isso. Eu não consigo distanciamento suficiente para escrever porque as coisas me agridem demais. Eu só consegui escrever sobre o assassinato do João Pedro quando veio o assassinato do George, né? Daí eu consegui fazer uma coisa que juntasse essas duas mortes extremamente violentas, né? Então impacta dessa forma. Às vezes simplesmente eu não consigo escrever sobre esse tema. Impacta também no sentido de buscar recursos na escrita que possam, de alguma forma, mobilizar ou reunir sensações difusas que eu percebo dos grupos que estão diretamente impactados por essas mortes. Porque muitas vezes, Scott, rola uma coisa assim, da gente tem rodas de amigos, né, rodas de conversa, essa coisa desses assassinatos sistemáticos, deles serem mais um tema. Eu estou do lado de quem considera isso o tema, porque é a vida de pessoas que pertencem a uma determinada comunidade de destino que não tem um valor de vida, que não tem um valor humano. Isso deveria fazer com que todos nós nos insurgíssemos, e isso deveria ser um tema, além de qualquer outro. Mas eu estou num espaço em que isso não ocorre, isso continua sendo um tema nosso, das pessoas negras, né? E às vezes é bastante difícil estar nesse lugar e escrever sobre isso, de uma forma que vá além da dor. Sim, perfeito. Muito obrigado. Flávio Santos, essa edição vai ser histórica, Flu, porque a gente está conversando aqui e tu está sendo filmado sentado aí no teu sofá, na Gamboa, completamente zen, desligado do mundo. Tá fantástico. Flávio, Flu,
Você sempre dialoga com uma energia cultural brasileira bastante ligada ao samba, né, à canção, assim, e aí você bota muita camada eletrônica, bota guitarra, e eu senti que você retoma assim uma conversa que já estava lá no seu primeiro disco, sempre tentando encontrar um novo caminho, assim. O que você descobriu de novo compondo esse teu trabalho recente agora? No momento que tu tem um material parado no teu computador, no teu HD lá, ele tá ali para te ouvir, pensar, o que vai fazer e fica parado o tempo inteiro. E no momento que tu coloca na roda, onde tu expõe a tua arte para levar tapa, o que for, ou para as pessoas curtirem, daí ela sai, se transforma no mundo novo que tu vai poder ter, né? Depois daquilo ali, saiu, é aquilo ali, e daí depois disso é o que vai acontecer no futuro, que eu não tenho nem ideia do que vai acontecer. Então, eu acho que deve ser para ti também, ó, todas as pessoas que têm uma certa ideia, uma coisa que está fazendo e tal, no momento em que coloca na roda, no momento que tu expõe aquele material para mais pessoas ouvirem, ou lerem, ou verem, né, quando é filme, é um momento novo na tua vida, é um momento onde tu já expôs aquilo ali e agora vamos para outra etapa, né? Eu terminei o disco exatamente no dia que começou a quarentena, que eu não tinha nem ideia, não tinha visto. Uma semana antes tinha visto aquelas imagens da Europa, da Itália, sabia da China e tal, mas não sabia que ia rolar por aqui, assim, não, sabe? Foi uma coisa que todo mundo foi pego, assim, de surpresa. Surpresa. Antes de passar para a Giane, eu quero te perguntar o seguinte, tu tem aquele teu projeto que é a Banda do Amor, não, é só Amor. E vocês têm feito serenatas em frente a prédios, não é? De pessoas idosas que estão sozinhas e tudo mais. Como é que está sendo essa experiência das serenatas? Vocês seguem com as serenatas? Como é que está sendo isso? A ideia é se reinventar nesse período, né? Porque todos os três da banda, muitos artistas e técnicos estão sem trabalho. Então, vem a ideia do que fazer, do como ajudar também, né? Então, tem várias vezes que a gente tenta reverter a renda para alguma instituição. Ou também agora... Porque vocês fazem live, não é? Vocês fazem lives e o Carlinhos da Bideobaldi faz parte do grupo que você criou. Ele faz uma divulgação, não é, para colaboração financeira durante a live, é isso, né? Nós temos que também ter essa noção de que tem muita gente em casa, muita gente carente de estar na rua, de ver coisas da rua também. Então, a gente prezou essas 4 ou 5 vezes que a gente fez essas lives, de mostrar um pouco do ambiente. A gente mostrou 2 pôr do sol. É maneiras de a gente conseguir trabalhar, ajudar, sabe, agradecer ao mundo por estar vivo, sabe, muitas coisas assim. Eu acho muito legal isso de vocês não ficarem com dinheiro e repassar todo o dinheiro. Eu acho bacana essa iniciativa aí. Giane, como é que você está levando essa rotina? Assim? No que você acha que essa pandemia vai impactar no teu trabalho, nas tuas leituras? Então, eu comecei o ciclo do confinamento, do isolamento, muito produtiva, já estava com muitas coisas para entregar, né? Eu colaboro muito com a revista Continente, que é uma revista de cultura daqui do Recife. Sim. Então, as primeiras semanas eu acabo pensando um pouco em ciclos de semana, de semanas, assim. Então, as primeiras semanas tinha um pouco um perfil que eu estava mais realmente produzindo, lendo mais. E aí o negócio começou a um pouco desandar à medida que também o mundo parece que vai conseguindo surpreender sempre mais com esse fundo de poço sem fim, assim, né? E, Sim. Ao mesmo tempo, essa sensação de que quando é que a gente começa a fazer alguma coisa, né? Quando é que
Qual é o limite dessa sociedade, né, do brasileiro, até onde a gente aguenta esticar essa corda do que está acontecendo. Eu sou arteterapeuta, na verdade, também, né? Eu sou jornalista cultural e crítica cultural e sou arteterapeuta, então eu tenho pensado muito, e até o que eu falei de não ler tanta notícia, eu vejo como uma parte da minha prática, assim, essa consciência e atenção muito grande com uma saúde mental, assim, até para eu poder dar algum tipo de contribuição real dentro desse trabalho do cuidado. Uma coisa que eu tenho pensado muito nesse processo é realmente qual é a minha utilidade no front, na luta, né, assim, que está só começando. Tenho tentado olhar também o que isso tudo leva, né, de toda essa discussão de que depois que a gente vai sair diferente, não sei se vai ser nessa pandemia e não sei exatamente. Eu tenho conversado com algumas pessoas na Europa, que é onde alguns amigos que estão lá e que eles começam a flexibilizar e voltar, e filas imensas, né, em lojas de shopping, de grandes marcas. Eu fico me questionando um pouco, assim, até que ponto, né, toda essa discussão de manutenção da espécie, destruição de tudo, mas assim, até que ponto a gente está disposto a olhar no individual alguns hábitos que fazem a diferença, sabe? Se a gente coletivamente ainda não consegue ver com clareza qual é a ação. Então, do lugar que eu estou, meu individual, o que é esse? Quais são os ajustes, né? Como é que eu volto? Né? Então, um tópico específico que para mim é muito caro hoje é consumo de carne, por exemplo. Né? Vai ser esse livro da editora Elefante, que é sobre pandemia e agronegócio, que é uma outra chave esse debate, mas sabe, assim, como é que a gente não quer discutir isso a sério? Como é que a gente não faz concessão em termos de hábitos de consumo, de todas as ordens? E a gente quer, sabe, confrontar certas coisas. Assim, a gente tem uma bancada que vive disso e a gente está lá comprando um monte de O consumo, né, é carne, consumo importante, né? animal que passa por isso, né? Então, eu estou muito nessas questões, né? E ao mesmo tempo tentando achar uma sobrevida nesse lugar da arte, tentado me interessar por outras coisas, assim, resistir a esse governo um pouco, mantendo vivo o interesse por outras coisas, assim, nesse cultivo da arte, nesse cultivo da beleza um pouco. Mas como fazer esse movimento também sem, enfim, sem entrar numa bolha e fingir que nada está acontecendo, assim. É muito caro, só para continuar, assim, para mim estar nessa live, por exemplo, com a Cidinha, porque as questões para mim de identidade hoje estão muito fortes. Eu fiz uma matéria de capa para Continente que foi sobre a maternidade, mulheres que escrevem. E eu fiquei esperando o mês inteiro alguma repercussão disso, porque foi a minha grande questão quando essa matéria saiu. Ela era uma matéria sobre mulheres brancas, mães, escritoras, mulheres escritoras, que eram, na sua maioria, brancas, de classe média. Essa reportagem. E foi uma preocupação que eu tive antes, mas essa matéria foi toda atravessada por muitas questões da Covid. Então, várias pessoas que eu tinha entrevistado não conseguiram, responderam, mas diziam muito da minha interlocução, dos meus interlocutores na literatura. Né? E quando a matéria ficou pronta, eu falei, cara, assim, eu sou uma pessoa que venho de uma família que é toda de matriz negra e índia, mas o meu repertório está num outro lugar. Então, assim, para mim tem sido um momento um pouco de muita inquietação pessoal. Assim, fazendo um resumo disso que eu falei, que foram várias coisas, mas eu tenho olhado muito para dentro, sabe, assim, de quais são as incoerências dentro de mim que estão refletidas no que está acontecendo nesse mundo. O que é que tem desse mundo que reflete aqui dentro em uma série de hábitos que talvez eu precise parar e olhar e transformar aqui primeiro para ser de mais-valia do que está acontecendo lá fora, artisticamente ou politicamente. Eu acho que essa tem sido a minha questão. Sim, esse é um momento que vai catalisar aí uma série de questões. E a comunidade negra é a que mais vai sofrer, já está sendo a mais atingida, né? Foram as classes altas, classe média alta, brancos, que trouxeram a Covid para São Paulo, mas a grande questão hoje é com a periferia, está desassistida, é um debate bastante amplo. Bem, para onde vamos agora, então, João Paulo Cuenca e Mauro Damer? Saiu essa semana uma pesquisa de um instituto chamado Atlas, pesquisa de opinião sobre os rumos da política brasileira. E eu queria ler algumas dos dados da pesquisa. 65% dos brasileiros desaprovam o governo Bolsonaro, 58% querem o impeachment. 54% dos brasileiros querem o Lula preso.
83% não querem uma ditadura militar. Eles fazem uma pesquisa com a imagem dos líderes políticos. Todos os líderes políticos, com a única exceção do Mandetta, têm imagem negativa maior do que a positiva. O Rodrigo Maia, 63% negativa. Luciano Huck, 48% negativo, 21% positivo. Ciro Gomes, negativo, 55%. Haddad, 57%. Dória, 54%. Lula, 62%. Bolsonaro, 60% e blau. Paulo Guedes, 44%. Mas a positiva é menor. O Moro, 43%. A positiva é menor. Ou seja, você tem todas as opções do cenário político brasileiro sendo rejeitadas. Sim. E você tem 70% das pessoas que, ao perguntadas sobre qual partido elas simpatizavam, qual partido de preferência delas, 70% fala que nenhum. Para mim, e olha só que loucura, né? Eu sou normalmente a pessoa mais pessimista desse podcast. Eu acho que a gente vai ser um longo inverno, tá? Sim. Mas eu acredito que esse governo é questão de tempo para ele cair. Ele vai levar um contragolpe. Ele vai tentar uma aventura, vai esperar um apoio que não vai ter. E eu acho que realmente o bolsonarismo está muito mais nas cordas do que, inclusive, do que a gente pensa nesse momento. E vai ficar cada vez mais acuado. Não só pelas instituições, mas principalmente pelas pessoas na rua, quando elas voltarem para a rua. E Brasília morre de medo de rua. Então, quando geral cair na rua mesmo, e aquelas imagens de helicóptero aparecerem, tipo, aquele centrão vai correr, como correu da Dilma. Então, assim, o que me preocupa é o dia seguinte. Esse momento da política brasileira em que o brasileiro não quer nada. Uhum. Porque ele também não quer ditadura militar. Mas nenhuma das opções da democracia brasileira o satisfaz nesse momento. Todas as grandes políticas do Brasil têm rejeições altíssimas. Então, isso me preocupa mais ainda do que o próprio Bolsonaro. Porque eu acho que o Bolsonaro é frágil. E isso pode dar espaço para uma coisa mais perigosa até do que ele. Muito bom mesmo. Mauro Damer, para onde vamos? Cara, eu tô otimista pelo seguinte, ó. Assim, eu não diria otimista, ou então vamos entender assim, ó. Tem o fracasso de uma espécie de um capitalismo, né? De uma democracia liberal que teve suas conquistas, teve avanços na ciência, na engenharia, na saúde, nos direitos civis, entendeu? Assim, acho que foram direitos que foram conquistados por muita gente morrendo ao longo dos do último século e mais dos últimos 50 anos. Mas teve um pacto social que está herdado da França, entendeu? Que está herdado da Revolução Francesa. E daí esse pacto ele está rompido, cara, porque ele se esgotou, ele colapsou. O capitalismo não tem assim muito, quer dizer, o que ele pode fazer é incluir pessoas no mercado de consumo. Então, quando eu vejo esses protestos hoje, eu acho que é um pouco uma tomada de uma formação de uma massa crítica a partir de assassinatos, a partir de desgoverno, do Rei Nu, que a gente vê ele, está vendo em toda a imprensa, no poder, na justiça, na sociedade. É a partir desse Rei Nu que se forma uma massa crítica. Ela não é uniforme, ela não vai ser uníssona em toda a sociedade, eu acho. Mas eu vejo uma massa crítica tentando decifrar essas imagens, esse contexto, fazer uma leitura disso. E eu vejo hoje uma juventude ali, cara, nos Estados Unidos. Acho que o Trump está acuado, entendeu? Acho que ele vai ter uma radicalização e eu acho que o mundo vai se polarizar. Mas eu vejo uma massa crítica hoje disposta a lutar por seus direitos, entendeu? No fundo, é um pedido por democracia, entendeu? No fundo, quando tu vê é uma crítica, eu acho, ao establishment e tal, mas eu acho que se constrói uma massa crítica pedindo por uma democracia mesmo, entendeu? Então, eu acho que mesmo no Brasil, a gente, claro, então, quando eu estava falando assim, dessas pesquisas, assim, é muito difícil apontar uma unidade no Brasil. A gente vai conviver com esses fascistas por muito tempo, eles vão estar aí, entendeu, cara? Então, eles não adianta, só que eu acho que é importante ver a reação começar
numa torcida de futebol. Eu não sou otimista de achar que isso vai resolver o problema nem do racismo, nem da política, entendeu? Mas a minha medida é um pouco a sociedade, essa massa crítica, essa capacidade que a sociedade tem de dizer não, de contra-argumentar, entendeu? E de não topar essa hipocrisia tão barata como se topou até aqui, né? Uma questão, Mauro, que me chamou a atenção, talvez esteja muito distante aí da realidade de alguns de vocês, mas tem um escritor brasileiro, que o nome dele é Oswaldo de Camargo, e até um professor da URGS, lá do Rio Grande do Sul, que eu respeito bastante, que é o Luiz Augusto Fischer, fez recentemente um perfil dele, com uma entrevista e tudo mais. E ele é um poeta bastante importante. Tem um primeiro poema dele publicado lá em 58, que é Grito de Angústia, e diz uma coisa assim, que dê minha mão, meu coração pode mover o mundo com uma pulsação, eu tenho dentro em mim anseio e glória, que roubaram a meus pais, meu coração pode mover o mundo, porque é o mesmo coração dos que são cinzas, e dormem debaixo da capela dos enforcados. É um poema um pouco mais longo, se estende um pouco mais, e é um poema extremamente importante, impactante, e esse escritor, pensador negro, um cara super respeitado na comunidade negra e na literatura brasileira, para quem é mais antenado, evidentemente, né, para quem não está na sua bolinha branca, preocupada com o próprio umbigo e as suas questões brancas e, sei lá, privilegiadas. Esse super escritor brasileiro, com uma obra super importante, eu fiquei sabendo essa semana, esse senhor, ele é o pai do Sérgio Camargo, que é essa pessoa que o Bolsonaro nomeou para ser o presidente da Fundação Cultural Palmares. Nesse contexto de atenção, eu acabei me deparando com uma situação que não pode ser mais bizarra, não pode ser mais surreal do que a criação por esse Sérgio Camargo de um selo da Fundação Palmares, que é o selo de "Este não é racista". Esse selo seria concedido a pessoas que são perseguidas pela esquerda e apontadas como racistas, mas que na verdade não são racistas. E esses são os argumentos que ele colocou lá no site da Fundação. Ele diz o seguinte: selo Palmares assegura, não é racista, é simbólico, sem registro de patente. Seu objetivo é homenagear aqueles que injustamente foram acusados de racistas e assim reparar a sua reputação perante o público. É importante lembrar que a Fundação Cultural Palmares já tem tradição de emissão de selos sem registros de patente e NPI. Por exemplo, selo editorial Palmares, e por aí ele vai. Por fim, selos que homenageiam estão alinhados com as finalidades da Fundação estabelecida por lei, notadamente promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira. E o que aconteceu é o seguinte, né? O Ministério Público Federal já está investigando mais uma campanha aí que incorre no desvio de finalidade. Ele foi recentemente, por uma juíza federal, ele foi obrigado a retirar 2 textos que eram textos absolutamente desrespeitosos com a identidade negra, a formatação da identidade histórica, né, de Zumbi dos Palmares. Então, vejam que, às vezes, que aí eu quero trazer, então, fechar o parênteses e trazer para o podcast de modo geral, muitas vezes aqueles que apostarão no retrocesso absoluto daquilo que foi conquistado está muito mais perto do que a gente imagina. O que você acha disso, Cidinha? Então, Scott, tem muitos elementos, né, em tudo que você disse aí. A começar pelo Oswaldo de Camargo, né, que é um homem honorável, fantástico, é uma biblioteca viva, é talvez a pessoa que mais conheça de literatura negra no Brasil, né, e que não tem esse conhecimento reconhecido, valorado, porque não é um homem da universidade, não é um homem que se formou em jornalismo muito cedo. Eu acho que o Oswaldo está com 85, 86 anos. 86. 86, né? Então, ele se formou muito jovem e não fez carreira acadêmica. Então, outras pessoas que talvez não tenham
um acúmulo de conhecimento tão grande quanto ele, conseguem espaços de sistematização, de visibilidade, etc., porque tem um trânsito na universidade do qual ele não se beneficia. Acho que esse é um primeiro aspecto. Enquanto você falava do filho dele, teve uma coisa que me incomodou um pouco, que foi, você usou a expressão assim, que você pesquisou muito para entender como é que uma figura como Oswaldo poderia gerar uma outra, né, como o Sérgio. E me parece que são coisas muito, é aquele negócio, né, dos pais que criam, que educam, cuidam, etc., da melhor maneira possível, e não são responsáveis por aquilo em que a gente se transforma, né? Então, eu entendo que o Sérgio, ele precisa ser visto. Me lembro que logo no começo, antes dele, naquele momento que foi suspensa a nomeação dele, né? Um irmão apareceu na imprensa dizendo que tinha muita vergonha daquilo que o Sérgio representa, etc. E acho que a família teve uma postura muito correta de preservação do Oswaldo, né? Porque ele não tem mesmo que responder pelos atos do filho, que são. Esse filho é absolutamente distinto dele e serve a um projeto político que é um projeto de interesse, né, pessoal dele, e o Oswaldo não tem nada a ver com isso. Outra coisa que acho que merece ser destacada é que esse homem, Sérgio Camargo, é uma pessoa absolutamente inexpressiva, sem solidez, sem conteúdo, sem uma capacidade crítica de formulação que mereça espaço, e vai viver, né, enquanto ele se mantiver nesse cargo, ele estará ali criando factoides para que nós joguemos luz sobre ele, para que nós produzamos espaços para que ele apareça. Porque se formos depender do cumprimento da missão institucional da Fundação Cultural Palmares, se formos depender de algum trabalho que ele faça nesse sentido, ele mesmo sabe que ele não vai aparecer, porque ele não está ali para isso. Não está ali para trabalhar, não está ali para fazer nada que seja no sentido de valorização, de promoção das culturas negras e seus agentes no Brasil. Então, eu sempre, por exemplo, estou me posicionando agora porque você me perguntou e eu estou aqui nesse espaço para isso, para me posicionar. Mas, de uma maneira geral, eu passo ao largo das coisas que ele faz, dos factoides que ele cria, porque eu particularmente, não colocarei lenha nessa fogueira, porque eu tenho já a compreensão de que ele vai viver disso. É isso que vai, de alguma forma, mantê-lo vivo. Ele tem que criar coisas que incomodem, que confrontem o mínimo de racionalidade, de razoabilidade. Ele precisa fazer isso para aparecer, para ter algum tipo de evidência, para ser pauta no noticiário. Então, ele vai jogar com isso sempre, com esse tipo de confronto via factoide. Da minha parte, eu tenho muito tranquilo que eu não vou, como dizem os baianos, eu não vou comer esse reggae. Cidinha, minha cara, juridicamente são muitas questões interessantes, sabe, que acabam girando em torno e que acabam me incomodando bastante, porque até nós comentamos aqui uma outra vez, não é, que o presidente do Superior Tribunal de Justiça, desde a posse dele lá, que permitiu a posse, enfim, entram questões, sabe, de desvios de finalidade, que são várias questões nesse governo, né? Então tem uma disputa de narrativa, sabe? E eu, volta e meia, sabe, eu acabo indo atrás das decisões dos juízes e das denúncias do Ministério Público que envolvem a Fundação Palmares, mas eu
concordo completamente contigo. Eu fiz uma pergunta não muito feliz, eu reconheço, porque isso não diminui em nada a admiração, né, que eu tenho pelo grande escritor que é o pai dele. E você tem toda a razão. O filho é uma peça solta, autônoma, cada um fazendo a sua história. Em relação ao que a Cidinha falou do Sérgio Camargo, ainda só dentro dessa discussão, isso vale para quase todo mundo que está nesse governo, né? São geradores de factoides, assim, Perfeito. ninguém é nem técnico, nem está a serviço da pasta, do ministério, do que quer que seja que esteja atuando, assim, né? É, na verdade, munição dentro desse mesmo quadro de guerra cultural, né? São pessoas que entram para fazer o desserviço, assim, para desconstruir o que tem ali, basicamente. Então, de fato, eu acho que são pessoas que, quanto menos a gente faz ressoar, talvez, claro que sem ignorar de alguma forma totalmente que eles estão ali, mas basicamente são geradores de factoides, né? Você tem toda a razão, Mauro. Não, eu me chamou a atenção a Cidinha, que ela falou que assim, ó, porque no fundo é um drama meio edipiano, né? Um drama meio freudiano, pai, filho, e o Bolsonaro também, né, cara? No fundo a gente está lidando, então é uma situação muito complexa, né? Porque a gente é um joelhaço reduzir tudo a uma situação freudiana, mas eu acho que tem um pouco ali essas coisas que não se explicam dentro de família e que tem assim a mentalidade desses sujeitos, e aí a gente está lidando com isso tudo no poder, mesmo um militar achar que ele é um cara dotado de uma sabedoria ou de um poder, no fundo é sempre uma coisa meio louca, assim, uma montagem meio doentia, vamos dizer assim, de uma mentalidade, né? E é muito difícil lidar com isso, eu acho, na sociedade. Por exemplo, a autoridade de um policial corrupto, né? Quando a gente encontra um cara que pode tirar a tua vida, tem que ali de alguma forma negociar isso ou tentar escapar, é muito difícil lidar com esse sujeito enlouquecido, né? Mas ao mesmo tempo o Brasil é um pouco isso o tempo inteiro, né? Sempre foi esse grande patrão louco que tem o poder sobre os corpos e sobre as vidas das pessoas e não precisava responder a essa medida moderna, vamos dizer assim, ou essa racionalidade moderna. Aí a Cidinha fala assim, bom, eu não vou dar palco para ele, né? Porque tem uma sabedoria nisso também, de tu saber desviar, né? Porque senão tu fica louco também, tendo que, como é que tu se responde muito a ele isso de dar... Então é um negócio tão complexo, eu acho, assim, é de uma simplicidade ela contando, assim, né, tal, mas também como é que tu faz para lidar com esse maluco, né, cara, com esse cara que tá num lugar ali que no fundo não é muito, não é na ordem da racionalidade, não é da ordem de um discurso estruturado, assim, né? É na ordem de uma desconstrução, às vezes, né? É na ordem de um reforço de uma estrutura, assim. Então ele é meio cego, não existe um avanço civilizatório, vamos dizer, supostamente civilizatório, seja lá o que seja, se não for elevado na prática, entendeu? Se isso não se tornar uma espécie de instrumentalização da própria sociedade para defender os seus direitos e para estabelecer seus limites. Quer dizer, por exemplo, eles tratam o coronavírus como se fosse um atentado às liberdades deles. Eles que não querem liberdade para ninguém, né? Quer dizer, eles fazem essa montagem paranoica, mas essa montagem ela está no terreno um pouco da mentalidade, né? Do uso da psicologia de massas, um pouco da disputa com os fantasmas aí, tal, da sociedade. Eu só queria comentar, enfim, nas últimas semanas, eu ficava falando muito sobre isso, eu acabei escrevendo uma coluna que saiu agora na quinta-feira. Sim, eu li, muito boa. O Tagesspiegel lá em Berlim vai publicar também e tal. E o que me detonou isso foi, de novo, o assassinato de um jovem negro pelas mãos do Estado brasileiro. Isso que aconteceu da semana retrasada do João Pedro, isso não é como todos nós sabemos, não é uma exclusividade do governo Bolsonaro, né? Esse genocídio do jovem negro, ele sempre existiu. Ele atravessou governos militares, governos supostamente democráticos, governos supostamente de esquerda, no ciclo que nós podemos lembrar da redemocratização ao longo dos anos do FHC e do PT, isso não foi colocado
no centro do debate político como deveria ser, ou seja, o fato de que para os negros do Brasil a ditadura militar nunca acabou, o fato de que essas populações não têm direitos humanos respeitados. Achou-se que você poderia incluir pessoas, transformar pessoas em cidadãos através do consumo, através de linhas de crédito, até através do FIES. Tem coisas boas, coisas que eu questiono, mas assim, o principal, que é uma coisa básica de direito, como tem se falado agora, de respirar, o governo brasileiro não agiu e nós não agimos também. Isso não era o centro do debate. O centro do debate era qualquer coisa. O único debate urgente no Brasil é esse, e é racial. Muito mais do que social, é racial. A gente vive num estado de apartheid. E agora que tem o governo que é fascista e tal, caramba, né? O governo é fascista. O Brasil é fascista. Sempre foi. Sempre foi. E todos nós, de um jeito maior ou menor, isso foi aceito. Isso foi aceito. Então eu espero, por isso que o texto está tudo bem, eu espero que esse fascismo desavergonhado, o fato de ter uma transmissão da Globo News com uma câmera na Avenida Paulista, domingo de dia, um carro de som com bandeiras neonazistas, do lado da bandeira do Brasil, do lado da bandeira dos Estados Unidos, no dia depois que um grupo de fascistas faz uma manifestação no Planalto Central, usando tochas e palavras de ordem e imagens de movimentos neofascistas norte-americanos, isso tem um lado que é maravilhoso, porque esse fascismo tupiniquim, esse fascismo brasileiro, ele tá na cara, tá passando na televisão. Tá passando na televisão. Então, assim, ou a gente pendura esse pensamento e essas pessoas e essas ideias de cabeça para baixo, que é o lugar que o fascismo tem que é reservado ao fascismo historicamente, na nossa sociedade tem que ser isso, a gente tem que pendurar esses caras. Foi por causa dos debates do modo geral que eu consegui sistematizar isso, porque eu vinha falando esse troço, e aí esse texto não existiria desse jeito se não fossem os nossos debates constantes. Nossos debates. Você sabe, João, que essa manifestação das torcidas organizadas, hoje aqui em São Paulo e também em outros lugares do Brasil, ela é uma reação que está indicando algo que já vinha sendo falado já há uma semana. Pessoas já vinham falando desde a semana passada que em algum momento nós teremos que colocar máscaras, mantermos a distância social mínima e irmos à rua protestar, porque não haverá mais como contornar a necessidade de disputa desse espaço público, mesmo tendo a pandemia alcançado os seus picos em várias cidades do país. Esse momento de confronto ele não teria mais como ser contornado. E, nesse sentido, a manifestação hoje na Paulista é uma espécie de vitória, não é, do Jair Bolsonaro, porque tudo que ele queria, ele que sabe que saindo da presidência ele vai ser processado e possivelmente preso, etc., tudo que ele aposta de coração é no caos social. Então, de certa forma, a guerra civil que tantos já comentavam, ela começa a se concretizar. Enfim, é um momento bastante em que se incrementa, né, essa disputa no campo das ruas mesmo, no espaço público. O que vocês acham disso? Vocês acham que vai ter jeito? Para onde vai o Brasil? A gente faz essa rodada e depois a gente fecha o bloco. Olha, eu acho que tem uma dimensão de desafogo, né? Essas manifestações hoje no Brasil todo. Mas eu tendo a achar que tem uma coisa forte também de testosterona, né? Tem uma coisa dos meninos quererem ir para a rua, já não aguentam mais ficar dentro de casa e sair na porrada, isso dá um gás. Eu vejo essa dimensão também. Eu não saio
porque a minha definição nessa quarentena é: eu sairei disso viva. A gente está com a vida ameaçada. Eu sei que se tiver uma disputa por um respirador num hospital, com o plano de saúde que eu tenho, que eu considero um bom plano de saúde, eu sei que eu sou plano B para ter acesso a esse respirador, né? Então, a minha definição a minha determinação é: eu sairei viva desse negócio. Eu vou sobreviver. Esse negócio não vai me matar. E para que esse negócio não me mate, eu não posso adoecer. Porque se eu adoecer, as chances de que eu não sobreviva são muito altas. Então, esse é meu foco nesse momento, e acho que deve ser o foco de todas as pessoas negras. Que a nossa vida, historicamente, não tem valido nada. O mínimo de valor que ela tem é dado por nós mesmos, por nós mesmas. Tem uma frase de uma liderança sul-africana que foi morta muito jovem, o Steve Biko, ele diz o seguinte: estamos por nossa própria conta. Então, os meninos vão para a rua, eu fico olhando o movimento corporal deles, né? Dos líderes das torcidas propriamente. Para mim tem muita coisa ali, é muito ataque de testosterona também, de uma coisa das pessoas estarem presas, dos homens, né? Estarem presos em casa e precisarem ir para a rua, porque a rua é entendida como um espaço deles, como um lugar deles, né? Eu, de verdade, não estou fazendo análises dessa resposta, né? Como alguma coisa de fato organizada contra o avanço do fascismo, né? Uhum. Eu acho que tem outros motivos mais difusos. Jane Paula de Mello, minha cara, o que você acha disso? Eu, assim, um pouco na linha de Cidinha, eu também não consigo acreditar que a gente vai ter uma crescente da ocupação das ruas nesse momento. Acho que até pode existir uma expectativa, um desejo, mas sempre muito desse lugar de esperar que os outros, né, que outros vão na frente, assim, né, vão eles e alguém resolve isso, assim, eles quem, né? Uhum. Então, acho que tem esse lugar desse grande motivo para não se estar lá, né, que é a questão do vírus nesse momento, mas também acho que para mim é muito conflituoso, porque para mim urge essa ocupação das ruas, né? Só que ela não pode ser seletiva, né, dessas vidas ou de como a gente organiza isso socialmente. De fato, enquanto esquerda, sobretudo, eu acho que a gente está zero organizado para fazer algo desse tipo. Eu acho que quando tanto quanto o João e o Mauro falam, duas coisas assim que foram ditas, né? Uma é dessa preocupação que o governo está colapsando e uma preocupação com o dia seguinte. Eu acho que o governo, nesse formato, pelo menos, ele não fecha, ele não termina. E aí todo esse movimento para esse golpe autoritário, né, mais definido, porque já é autoritário em tudo que faz. Mas eu me preocupo muito com o dia antes também, o dia antes da queda disso tudo, porque toda a aparelhagem miliciana que eles têm, todo o arsenal que eles estão criando de aniquilação. Então, assim, quantas mortes, quantas vidas até isso colapsar, sabe? Assim, tem um custo muito alto, né? Se por um lado eu acho que tem alguma coisa depois disso, mas antes disso, eu acho que a gente vai ver um banho de sangue muito grande, porque assim, é um governo de lunáticos, então são pessoas que estão ali para no último momento, no último suspiro, levarem com eles o máximo que eles puderem, né? Assim, fazerem o maior estrago que eles puderem. É isso que eu vejo. E isso me assusta muito, assim, é todo mundo, né? Assim, obviamente. Eu acho que isso por um lado. E por outro lado, pensando em nós, enfim, ditos de esquerda de alguma forma, né, de formas diferentes, mas nós de um outro lado disso tudo,
acredito que tudo que a gente tem discutido hoje a respeito, né, que a gente conversou hoje no podcast, a respeito de racismo, e o que eu tentei organizar de uma forma muito desorganizada sobre olhar, né, eu não sei até que ponto a esquerda não continua lidando com essas questões do genocídio negro, tudo que a gente tem falado, como uma questão que é dos outros. São eles que fazem, são eles que atuam, são eles que destroem, né, ou matam, aniquilam essas subjetividades, né, e não olham para si, né. Quando eu trouxe o meu exemplo hoje, eu estava tentando delinear isso. Eu não li o Marrom e Amarelo, mas a minha história é um pouco assim, né? Assim, minha irmã, minha mãe são as pessoas que eu vi viver isso de perto, e eu fiz um caminho porque fenotipicamente, porque lugares que eu Nós entrei somos muito. mais claros, né, que os nossos pais, Para enfim, mim, eu acho né? que faz uma grande diferença é o cabelo. Eu não tenho o cabelo crespo da minha mãe e da minha irmã. Uhum, Então, uhum. isso faz com que elas tenham tido experiências que eu nunca tive. É um negócio esquisitíssimo. É muito esquisito. E que E que as gerou para pessoas mim. que não são negras, que não são negras, elas não entendem isso. É uma coisa absurda, assim, sabe? Teve amigo meu, branco, que teve que ler o Marrom e Amarelo para entender. Scott, finalmente eu entendi o que você fala, sabe? Que o brasileiro não consegue se ver negro. É um troço inacreditável. Sim. E aí é isso, assim, é só esse, pensando talvez nas nossas experiências, né, tem também um lugar que para mim sempre foi muito difícil de, apesar de todo o caminho que eu fiz, né, e cursos muito elitistas e brancos, os lugares que eu circulo, eu não tenho a realidade, a ancestralidade e a história das pessoas brancas de esquerda que eu convivo, assim, as pessoas elas não entendem do que eu estou falando. Mas eu também sei que eu não tenho a experiência né, que a minha mãe e minha irmã têm. Assim, eu sei, por exemplo, que os meios que eu ando são desconfortáveis para elas, que elas se sentem constrangidas, que elas não são meios muito brancos, né? Então, para mim, esse lugar ele é muito conflituoso, né, dentro da minha história. E é isso, assim, acho que eu fico tentando pensar se realmente a esquerda ela consegue se aproximar, né? Como é que ela consegue realmente olhar para isso e não ficar tratando como um racismo, ou um preconceito, ou uma questão que é sempre da direita ou do fascismo ou dos bolsonaristas. Não é a gente, cara. São as trocas da gente o tempo inteiro no meio literário e tudo. Mas é isso. Muito bom mesmo que você disse. Eu fui a festas, João Paulo Cuenca, lá no Rio de Janeiro, festas das quais participaram pessoas do escalão da cultura, não é? E eu não via negros naqueles encontros, porque o Rio de Janeiro é uma cidade negra, parda e retinta, uma cidade negra. E eu estou falando de festas da esquerda. E Paulo, se você me permite, claro que um parênteses rápido, teve agora um processo em Salvador, né, para escolher a candidata, eram várias mulheres, né, que estavam concorrendo à indicação para a prefeitura da cidade. Tinha uma candidata negra, que é a Vilma Reis, que é uma figura proeminente no Partido dos Trabalhadores, lá em Salvador. O Lula teve lá em Salvador e tal, e o governador do estado da Bahia é um homem do PT, né? E não havia na reunião com o Lula, na cidade de Salvador, representantes negros do Partido dos Trabalhadores. O Rio de Janeiro é uma cidade negra, Salvador também, com uma pré-candidata negra. Uma outra foi escolhida por indicação do governador, né? O partido eliminou as prévias, e é uma candidata negra que é da polícia, né? É uma oficial da polícia, e todo mundo sabe que o governador só indicou em contraposição à candidata de força popular, que é a Vilma Reis. Em outra situação, ele não teria indicado essa candidata. Então, eu queria só fazer esse parêntese para falar de Salvador também, outra cidade negra, né? A maior cidade negra do Brasil, em termos relativos, né? Só esse parênteses. ótimo, Cidinha, muito bom. E só para fechar também meu parênteses aqui, esse nosso amigo, o Sérgio lá, não vou nem referir o sobrenome, ele disse uma coisa que faz sentido para algumas pessoas. E uma vez uma liderança indígena me disse isso, Diane. Ela me disse assim,
porque ele diz o seguinte: a esquerda não é minha dona, porque a esquerda, as lideranças da esquerda, que são brancas, quando elas falam dos negros, elas falam como se fossem donos dos negros. E isso é totalmente absurdo vindo de quem vem ali naquele contexto em que é a rotina desse senhor dos factoides, como você muito bem disse. Mas isso me remete ao que uma liderança indígena me disse uma vez, e que eu até coloquei no Habitante Irreal, quando ela disse: essas pessoas chegam aqui, querem nos explicar o que está acontecendo, e depois somem, capitalizam e depois somem. Isso, evidentemente, é muito, muito mais complexo. E eu concordo com o João Paulo Cuenca quando ele disse que esse é um momento limite em que algumas cartas postas na mesa talvez nos facilitem o entendimento de um jogo que para a maioria dos brasileiros é muito difícil de entender, né? Flávio Santos. Não tem mais saída. Vamos ter que ir para a luta e colocar a cara na rua e botar com máscara, com certeza, óbvio. Tentar manter distância e brigar pelos nossos direitos, porque tá ridículo isso, sabe? Nós estamos num momento assim bizarro politicamente e ao mesmo tempo que sendo assolado por esse vírus, que a gente tem que manter respeito, mas colocar assim, não é impossível ficar olhando tudo isso parado em casa. João Mauro, quem quer falar primeiro? É engraçado porque a sociedade ela é assim, né, cara? Por exemplo, tu confinar as pessoas, uma coisa é a gente se confinar, né? Porque a gente, na nossa escala de valor, nas nossas escolhas, a gente valoriza mais a vida da gente, enfim, tem, né? Mas essa sociedade, ela tá, eu acho, o atual estágio da sociedade, o crescimento, a expansão do capitalismo, a superpopulação, e mesmo a dinâmica psicológica na vida, né, das pessoas, assim, leva elas a fazerem avaliações. Então, um jovem ele se julga menos vulnerável, né, ele faz uma avaliação lá. Eu não vou morrer, então ele topa ir mais para a rua, né? Então são muitas abstrações que vão determinar tudo. Assim, cada sujeito vai acabar fazendo um cálculo ali na sua economia pessoal, assim, do que ele coloca em risco ou não, né? Mas no fundo é uma institucionalidade brasileira, né? Que a polícia trata as torcidas como se fossem gangues, enfim, eles são violentos, tem gangue ali e tal também, né? Mas, no fundo, é uma instituição brasileira, a torcida, a democracia corintiana, entendeu? Ela vem para lá, para a rua, é um debate que eles já têm um lugar, um debate público de décadas, né? Então, eu acho que o Brasil também, essa crítica que vocês fazem à esquerda, que esse movimento negro não entra na esquerda, enfim, a esquerda não enxerga o movimento negro, né, como parte da esquerda. Por um lado, eu acho positivo, que eu acho que o movimento negro ele é maior do que a própria esquerda, entendeu? Para o Brasil, a contribuição do negro na cultura, ele é muito infinitamente maior do que a contribuição da esquerda, assim, se tu for, quer dizer, abstratamente na cultura mesmo, na música, mas também na cultura institucional, na estruturação do Brasil, né, no combate à escravidão, e tal, né? Então, eu acho que, não sei, tem algo aí que ainda não está contado, sabe, na história do Brasil e que eu acho que está contado, Mauro. Eu acho que não está lido. Não, mas eu digo também, não foi lido, mas eu acho que ele precisa ser reescrito também, entendeu? Assim, o lugar, eu acho, do Brasil no mundo contemporâneo, e ele vai ter que incluir mulheres, negros, que não tem outro jeito, entendeu? Assim, eu acho que esses últimos anos de neoliberalismo, assim, teve esse apagamento, essa ideia de uma sociedade de lucros capitais e, enfim, orçamentos enxutos. Esse discurso fantasioso neoliberal, ele é muito redutor, cara, ele é muito burro, assim, ele é um discurso, ele o que é quase que há de pior no discurso, em todo no discurso econômico, que se diz ortodoxo, assim, é uma papagaiada sem tamanho, né, cara, que acabou instrumentalizando um monte de jeca. O Brasil não vai sair desse buraco com essa turma aí, desse jeito, com essa visão de mundo, Sim. com essa... Beleza. João
só para fechar, é muito simbólico que dois países da dimensão continental que tem o Brasil e os Estados Unidos, fundados e criados sobre trabalho escravo, tenham líderes fascistas, supremacistas brancos ao mesmo tempo, por resultado direto desses dois países não terem lidado com isso como deveriam ter feito. Então, assim, eu acho que essa insurgência que eu acho que os Estados Unidos está puxando nesse momento vai encontrar eco aqui. Muito bem, fechamos aqui então o segundo bloco do podcast de modo geral, edição 21, com as convidadas Giane Paula de Mello, Cidinha da Silva e o convidado Flávio Flu Santos. E vamos então para o terceiro bloco, que é onde nós selecionamos pessoas e situações que dariam boas personagens de conto ou romance brasileiro contemporâneo. Até! Podcast de modo geral. Olá, tudo bem? Voltamos com o terceiro e último bloco do podcast de modo geral. Vamos começar desta vez por Mauro Damer. Meu personagem essa semana eu acho que seria um jovem, cara. Um jovem que escrevesse cheio de inspirações sobre o Brasil e que fizesse um discurso de desmonte desse Brasil que está colapsando aí e tal. E que de alguma forma ele fizesse uma reflexão da vida dele, o que vale a pena, entendeu? Ele levar para a vida dele futura. Então, que significasse um pouco um balanço assim, de todas as hipocrisias que o Brasil viveu, está vivendo, e que fizesse isso de uma forma leve das ruas. Assim. Muito bem. Cidinha da Silva, minha cara amiga. Olha, Scott, tem duas figuras que acho que dariam grandes personagens. Primeiro é o assassino do George Floyd, né? Lá em Minneapolis. Acho que ele daria uma personagem muito forte para um filme de terror, para um livro, para um conto, melhor dizendo, para um conto de terror. E uma outra personagem que aí poderia render alguma coisa com uma pegada de ironia muito interessante é esse empresário aí de Alphaville, né? Que vocês viram que a polícia foi acionada porque ele estava agredindo a esposa, e quando a polícia chegou, ele não deixou a polícia entrar na casa dele. Se vocês não pisem na minha calçada, e colocou o policial, como a gente diria popularmente, abaixo de cachorro, e ao mesmo tempo acionava um secretário um advogado para acionar um secretário de justiça ou alguma coisa da cidade de São Paulo, e o policial não entrou e se retirou calmamente e chamou, ele tinha uma colega policial aqui, ele chamou de puta, o empresário, né, chamou de puta, disse que o policial ganhava R$1.000 e ele ganhava R$300.000 por mês. Então, acho que é uma personagem que encarna muito, né, as relações de pequeno poder no Brasil. Né? Acho que é uma figura. O policial se comportou como deveria se comportar com todo mundo. Ele saiu e foi buscar reforços, chamou reforços, e aí o cara foi preso e tal. A gente não imagina uma situação dessa com um homem negro peitando o policial daquela forma. Então, acho que é uma personagem interessante para a gente confrontar a hipocrisia das relações raciais no Brasil. Perfeito. Genial. Jenny, minha cara. Cidinha fala meu pensando, até porque nesse momento o policial devia ser o homem negro dessa interlocução, né? Geralmente. Então, foi meio difícil isso para mim. Eu escrevo
poemas só, né? Então, e eu tive pouco tempo para pensar. O caso, assim, falando, o assassino do Floyd é um cara que, enquanto personagem, para mim também renderia na minha cabeça, porque são figuras que me interessam muito pensar como elas chegaram aí, sabe, assim, essas figuras masculinas, né, o próprio clã Bolsonaro, assim, e esse seria um personagem muito mau gosto, mas eu tenho um interesse por esse masculino, de como é que as coisas chegam aí, não no sentido de justificar essas figuras, mas de entender realmente, assim, né, de como é que socialmente a gente está fazendo surgir esses homens, né, esse modelo de homem, de masculinidade. Mas, na verdade, eu pensei nisso agora. O que eu tinha pensado, de fato, foi numa personagem que é da minha própria experiência, que sou eu mesma, que é uma personagem um pouco nessa coisa do confinamento, né, no desenvolvimento de algumas compulsões e coisas do tipo. Eu desenvolvi uma coisa que, no meio da noite, sempre que chove, eu acordo para checar todas as janelas. E às vezes eu fico em embates na cama, porque tem duas coisas em jogo. Quando você acorda muito abruptamente, isso interrompe o sonho, né? Então essa personagem, ela tem uma relação com os sonhos, com lembrar os sonhos, mas ela está tomada por essa coisa de acordar no meio da noite e checar as janelas quando chove. E, enfim, isso sou eu, basicamente. Assim, fica no conflito de gastar um tempo para recordar, para não perder aquele sonho, porque eu registro e tal, mas de estar tomada por esse movimento de compulsão das janelas, de ver se está tudo fechado, e é uma coisa assim que está agora no inverno recorrente, assim. E aí ela e tem uma luta, assim, né, de tentar não ceder a isso, mas é um movimento que, se você não fizer isso, você não volta a dormir, sabe? Sim. Então, seria uma narrativazinha em torno disso. Bem legal. Cidinha, eu pensei assim no que seria acordar, né, tomar café da pessoa que estava segurando hoje lá em Brasília aquele cartaz dizendo fake news não é crime. E eu ficaria imaginando ela com seus filhos tomando café, acordando bem cedo e pintando essa placa idiota, fake news não é crime, para depois levar seus filhos até a Praça dos Três Poderes para ficar assistindo e mostrando o presidente descendo do avião, gastando dinheiro público com o avião ali, que é uma gasolina tremenda, depois andando de cavalo, todo desajeitado, e dizendo, olha, esse é o nosso presidente, e uma narrativa com zero de ironia, sabe? Dentro de uma normalidade, assim, sabe? Porque é incrível, né? As pessoas, elas se encantam. Essa que é a verdade. Essa pessoa está encantada por uma narrativa que ela construiu na cabeça dela, desse símbolo da liberdade, Cidinha e Giane, que na verdade é a minha liberdade, né? Desde que eu possa passar por cima de todos os outros. Eu e a minha arma passando por todo mundo, por cima de todo mundo. Esse é o tom desse encantamento perverso que está no ar. Muito bem, com essa rodada de contribuições dos nossos convidados e de Mauro Damer, nós fechamos aqui o podcast de modo geral 21. Eu quero agradecer demais a presença de vocês, a paciência de vocês com todos os contratempos técnicos que tivemos nesta edição, com problemas de conexão. Obrigado demais, Cidinha, obrigado demais, Giane, obrigado demais, Flu. Podcast de modo geral. Freedom? Freedom, freedom. Freedom, 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 freedom.
Freedom, 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 oh, freedom, freedom.